Monjaro do Paraguai. Será que vale a pena usar? Será que a proibição aqui no Brasil dessas substâncias do Paraguai é tudo realmente um lobby da indústria farmacêutica? Esse assunto ficou em alta de novo por causa de uma reportagem da Folha de São Paulo que se propôs a avaliar algumas marcas de laboratórios, né, que produzem a tiazepatida no Paraguai e verificar se o que continha nesses frascos era de fato a tiazepatida. E a resposta foi sim, tinha tiazepatida nessas marcas do Paraguai, o que é bom. Mas a conclusão da reportagem, apesar da manchete, né, ser um pouco sensacionalista e dar a sensação, assim com a manchete, de que o remédio é seguro, mas essa não foi a proposta da reportagem. E se você ler o texto, ela fala isso. Nesse trecho, por exemplo, ela enfatiza que não foi avaliada a presença de contaminantes, que é uma questão importante para a segurança. E também não foram avaliadas uma série de outras questões relacionadas à produção dos produtos, né, dos remédios, em que laboratórios são produzidos, como é o rigor de produção, da onde vem a matéria-prima para produzir esses remédios, como que eles vão ser absorvidos no corpo, que concentração atinge, isso é seguro. E também vigilância sobre as medicações depois que elas estão no mercado já, né? Quais são os efeitos adversos, são maiores ou não, em relação ao medicamento original. São vários dados que é papel da agência reguladora de cada país definir os seus critérios e autorizar ou não a produção dos remédios. Então, no Brasil, a gente tem a Anvisa, lá eles têm a agência reguladora do Paraguai, e a gente não pode importar automaticamente os critérios utilizados no Paraguai para autorizar a comercialização aqui no Brasil. Até porque ainda existe a patente da empresa original. Mas mesmo que a gente isolasse toda essa parte burocrática, né, num contexto fictício de que não existisse essa parte burocrática, se a gente usar só a avaliação da agência regulatória do Paraguai, será que isso não é suficiente para nos dizer que o remédio é seguro? E olha, sinceramente, eu li bastante sobre isso e tentei ir atrás de dados, mas não é um processo tão transparente, esses dados não ficam tão claros. Então essa é uma dúvida que a gente ainda não pode responder, ou pelo menos eu julgo que não tem dados suficientes para a gente responder se a autorização lá nos dá, né, automaticamente um aval de segurança. Então, existem essas questões em aberto. Infelizmente, a gente não pode simplificar tanto uma análise que deve ser bem criteriosa. Um fato curioso da reportagem, da própria reportagem, é que em um dos frascos, a concentração da tiazepatida era 60% maior do que o divulgado. Então, dentro do frasco tinha uma concentração bem maior do que o divulgado, o que também é um ponto importante para a segurança. E fora tudo isso que eu já falei, tem o fato dessas medicações serem vendidas, na maioria das vezes, pelas redes sociais. E esse caminho dá margem para muitos atravessadores e risco de adulteração do produto. Então, nós não sabemos, né, qual de fato é a procedência desses remédios comprados pela internet e existe um grande risco de adulteração e, portanto, risco para a saúde. Além do que, importar um remédio que não é autorizado aqui pode configurar um crime de contrabando. Então, tem vários pontos a se considerar. Mesmo avaliando só o processo de autorização, né, fora essas questões legais, mesmo assim, eu não sinto segurança para respaldar um paciente que queira comprar um remédio no Paraguai. A única via segura para adquirir tiazepatida, na minha opinião, é através da compra com receita